Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus é a fonte. Diga mais uma vez: Jesus é a fonte. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós queremos falar brevemente sobre um dos temas, talvez, mais negligenciados como um traço da igreja contemporânea, que é a moralidade sexual bíblica, ou a moralidade sexual cristã. O nome da nossa série é A Vida Profundamente Formada, Plenamente Formada. E nós queremos falar hoje sobre as características de uma vida plenamente formada, mais especificamente no que diz respeito à sexualidade humana. Pouco se fala diretamente em um culto de domingo como esse, no culto de Santa Ceia, a respeito da ética sexual bíblica, da ética sexual cristã, sendo que essa é uma das mensagens mais importantes em uma sociedade como a nossa, em que todo mundo é insaciável. Então a vida plenamente formada, a vida profundamente formada, ela fala a respeito de uma plenitude sexual em um mundo insaciável. Essa é uma das características de cristãos maduros, de servos de Deus, de pessoas que dizem que são cristãs e que vivem de acordo com a palavra do Senhor. Então nós queremos falar a respeito disso hoje. É por isso que nós escolhemos essa canção que fala a respeito da sede de uma mulher que era insaciável sexualmente. Essa música que nós cantamos, que é a música Tu És, ela fala a respeito da história da mulher samaritana, que era uma mulher que vivia uma vida sexual liberal e que foi diagnosticada por Jesus como uma mulher que precisava saciar algo dentro dela e não algo fora dela. Em outras palavras, a desordem sexual da mulher samaritana não era algo biológico ou psicológico, mas era algo espiritual. Tanto que Jesus chega para ela e diz assim: tu não consegue parar com um homem só. Tu tens 5 maridos. Ou seja, você está buscando nesses homens e nesses relacionamentos algo que somente a água viva pode saciar dentro de você. Então nós iremos falar a respeito deste aspecto da vida profundamente formada. Uma das características da vida plenamente formada é a plenitude sexual em um mundo insaciável. E eu começo com a seguinte frase: o problema não é ter desejos, é se deixar dominar por eles. A verdadeira liberdade é quando os seus desejos são satisfeitos por um prazer superior ao prazer sexual. E assim se cura o pecado. O pecado sexual é um pecado que ele apela para o prazer. E por isso escraviza tantas pessoas de tantas formas possíveis. Então como é que você combate um pecado que usa o prazer para escravizar? Você precisa dar, biblicamente, um prazer superior, que é a satisfação na alma de pertencer a Deus, que é a satisfação na alma de ter um relacionamento com Jesus, de ser um discípulo de Jesus, a doçura na alma de andar com Ele. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Abra sua Bíblia então, em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. Hoje nós iremos falar deste tema, que é um dos temas mais importantes da igreja moderna e que pouco se fala. E é por isso que tantas pessoas dentro da igreja são aprisionadas por um desejo desordenado, que está enraizado no pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. Diz assim o apóstolo Paulo: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. O nosso corpo foi feito para o Senhor. Diga, para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto,
Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ele ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é na realidade um membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo? Homens e mulheres cristãos, ele está falando com vocês aqui. Acaso vocês devem tomar o corpo de vocês, que faz parte de Cristo, porque vocês são cristãos, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo só com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Aqui é casamento. Em outras palavras, só um parêntese bem rápido. A moralidade sexual cristã, ela é confinada a um pacto de casamento. Não é união estável, não é outro arranjo familiar, é casamento. Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só, mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. E a união sexual entre duas pessoas, ela é uma seta que aponta para a união mística entre cristãos e o próprio Cristo. Essa que é a lógica teológica da sexualidade cristã. Nenhum outro pecado, mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Versículo 18, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Que passagem maravilhosa. É um tratado sobre a ética sexual bíblica. E eu começo dizendo o seguinte, uma frase de Ronald Rolheiser, que diz assim: ao longo da história, houve um divórcio da cultura ocidental, da cultura moderna, entre a religião e o amor eros, ou amor erótico, o amor sexual. Como em todos os divórcios foi doloroso, e como em todos os divórcios os bens foram divididos. A religião ficou com Deus, o secular ficou com o sexo. Obviamente que ele está dando um diagnóstico que essa é uma das piores coisas que podem acontecer. Uma das piores coisas que podem acontecer, uma das piores coisas que pode acontecer é você separar a religiosidade ou a espiritualidade bíblica da atividade sexual. E quando você faz essa separação, você tem todo tipo de distorção e perversão que contamina uma sociedade como a nossa, por exemplo. Saiu uma pesquisa, salvo engano, em 2019, dizendo que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo, só perdendo para a Austrália. O Brasil é o segundo país de todo o mundo mais promíscuo, ou seja, que se engaja em atividades sexuais com diversos parceiros, sem absolutamente nenhum critério. Logo, você tem uma geração em uma nação ou em uma sociedade que é absolutamente quebrada em seu espírito, com diversos bastardos pactuais e outras coisas que derivam desse tipo de desobediência. Famílias destruídas, sofrimentos das mais diversas ordens, e tudo isso porque houve um divórcio entre a religião e o amor eros. Hoje nós queremos restaurar este casamento, pelo menos dentro de cada um de vocês. Não existe um pecado mais destrutivo do que o pecado sexual. Quem diz isso? A Bíblia diz. Todo outro pecado que se peca para fora do corpo se peca, mas o pecado sexual é um pecado contra o próprio corpo. Então, Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, fuja. Dito isso, vamos lá. O que nós iremos aprender hoje? Como a cultura deformou o nosso olhar sobre o corpo, como Cristo redime e reorganiza os nossos desejos, e como a comunhão nos cura e nos envia a viver com plenitude. Você precisa, como algo obrigatório para você viver uma vida plenamente formada, você precisa organizar os seus desejos. Você precisa quebrar a reivindicação do pecado, que é o prazer, e substituir tal reivindicação com um prazer superior, que é a comunhão com Cristo, através de uma vida devocional, através de uma vida de devoção a Deus. Não existe um pecado mais destrutivo, e não existem bênçãos maiores do que quando você obedece a Deus nessa área.
E é por isso que nós queremos que a sua vida seja plenamente formada, inclusive na área sexual. Perceba, em primeiro lugar, a distorção cultural da sexualidade revela o vazio da alma. Em outras palavras, todas as distorções sexuais que nós vemos hoje você vê uma explosão em um país como o nosso, extremamente desigual. O Brasil é extremamente desigual. Hoje nós vemos então em um país como esse, com o espírito quebrado, nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos a história da nossa nação, nós vivemos de boleto em boleto, de eleição em eleição, pouquíssima produtividade, especialmente aqui no Nordeste, e nós vemos então um fenômeno como o OnlyFans, o Privacy ou as meninas do Job. Quem já ouviu falar disso? Este é um fenômeno cultural que nasce de uma distorção que mostra o vazio da alma de uma geração inteira. Todas essas distorções sexuais surgem a partir do momento em que a alma chega num poço tão fundo, em um vazio tão profundo, que o resultado disso é uma distorção na cultura sexual. Paulo explica isso. Existe alguma coisa que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não explique? Ora, Paulo diz em 1 Coríntios, Paulo explica o OnlyFans, Paulo explica a cultura sexual quebrada, Paulo explica tantas mães solteiras, Paulo explica tantos homens sem compromisso, Paulo explica tudo isso, inspirado pelo Santo Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós vivemos num tempo em que a liberdade virou desculpa para a escravidão. Esse é o tempo que nós vivemos hoje. Então Paulo diz, tudo me é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, é verdade. Mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o corpo foi feito para a imoralidade sexual. O corpo foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Mais uma vez, hoje nós vivemos em uma sociedade que diz que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Os homens são livres para terem quantas parceiras sexuais quiserem. Por outro lado, as mulheres são enganadas por uma cultura feminista ao dizer que elas são empoderadas e por isso podem ir para a cama com quem quiserem. Essas mentiras ignoram a natureza humana, que é profundamente espiritual. Então, parem de ser enganados. Especialmente as mulheres. Parem de ser enganadas. Não sejam enganadas. Não permitam que vocês sejam tomadas de engano. E Paulo responde a essas mentiras quando ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Em outras palavras, a liberdade que se autodeclara sem responsabilidades, ou, para falar uma palavra que eu gosto muito dentro dessa linguagem cristã que nós temos, que eu particularmente gosto muito, que é uma linguagem pactual, a liberdade que se autodeclara sem uma aliança, e o casamento é a única aliança onde essa expressão sexual é permitida diante de Deus. Se você tem outro tipo de liberdade, entre aspas, que se autodeclara fora do contexto de aliança, isso não é liberdade, é autoengano, é disfarce de cativeiro e de prisão. E ele completa: tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de absolutamente nada. Repare, o pecado sexual aprisiona. O pecado sexual, ele se torna um cativeiro muito, muito, muito rápido. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo diz que não existe outro pecado mais destrutivo que se comete contra o próprio corpo do que o pecado sexual. E ele diz, tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E esse pecado começa quando você troca o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, por uma dominação do desejo, que é um fruto da carne. Quando você troca um fruto do Espírito que traz alegria, amor e vida, e quando você troca esse fruto do Espírito por um fruto da carne, você tem então uma escravidão sexual. Quando você chama aquilo que te prende de prazer, preste atenção nessa expressão. Quando você chama aquilo que te prende de prazer, é aí que o pecado sexual te aprisiona. E se o pecado sexual nos aprisiona, não podemos viver uma vida plenamente formada. Não podemos viver uma vida plenamente formada.
Você conhece alguém preso na imoralidade? Você conhece uma pessoa presa nos laços da lascívia? Você conhece alguém viciado em sexo ou viciado em pornografia? Você conhece uma pessoa que tem a mente totalmente distorcida em imoralidade? Essa pessoa parece livre para você? Ela consegue escolher não dormir com a próxima mulher ou não dormir com o próximo homem? Existem dados fartos, amplamente documentado isso em estudos científicos, que pessoas que são promíscuas tendem porcentagens significativamente maiores ao suicídio. E quanto mais depravado você é, maior a chance de você acabar com a sua própria vida. Afinal de contas, como diz o trecho dessa mensagem, isso é uma distorção sexual que mostra que a alma está esvaziada. A lógica dos coríntios era o seguinte: Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja na cidade de Corinto. Então por isso que a carta se chama Primeira Carta de Paulo aos Coríntios. Era a igreja que morava nessa cidade. E a lógica dessa cidade é muito parecida com a lógica de São Luís para muitas pessoas. Se você andar por aqui, por esta cidade, conversar com alguém que você conhece, provavelmente em algum momento essa pessoa vai dizer para você: ora, assim como eu tenho fome no estômago, eu como. Se eu sentir fome, eu como. Assim, se eu sentir o desejo, eu faço sexo. Se eu sentir desejo e se eu não estou fazendo mal para ninguém, se eu tenho uma vontade, ora, assim como o estômago sente fome e ele precisa se saciar, se eu sinto um desejo sexual, eu preciso saciar ele também, e está tudo certo. E essa é a lógica que tem hoje, era a mesma lógica que tinha na igreja de Corinto. É por isso que Paulo diz: olha, Deus vai destruir tanto a comida como o estômago na ressurreição. Vocês, contudo, continuando no versículo, não podem dizer que o corpo de vocês foi feito para a imoralidade sexual. O alimento pode ter sido feito para o estômago, mas não é a mesma coisa com o seu corpo e a imoralidade sexual. É isso que Paulo está dizendo. Então eu só queria voltar rapidamente e dizer: não chame aquilo que te prende de liberdade. Se você é escravo do pecado, você não pode ser livre, mesmo que você ache que você faz o que você quiser. Se você faz o que você quiser, mas não está submetido ao senhorio de Cristo, isto não é liberdade, mas prisão. Quantos entendem, digam amém. Liberdade verdadeira é você ser livre no Espírito para fazer a vontade do Pai. Vontade esta que aqueles que não têm o Espírito são incapazes de fazer. Esta é a verdadeira liberdade. A lógica dos coríntios era: ora, se o corpo sente desejo, então deve ser natural atendê-lo. Como quem diz: se o estômago sente fome, eu como. Se o corpo sente desejo, eu faço sexo. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo como uma dinamite espiritual, ele diz assim: vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. Sabedoria de Deus para a tua vida: o seu corpo tem dono. Amém? O seu corpo tem dono. O seu desejo sexual, o seu desejo físico, Deus sabe dele. Deus sabe dele, e Ele criou um ambiente seguro para que tal desejo possa ser plenamente satisfeito. Só que aquilo que é precioso precisa de cercas ao redor. As coisas mais preciosas da sua vida, você coloca proteção ao redor. A sua pureza, a sua consciência, a sua família, o seu dinheiro, as coisas valiosas para você, todas elas são protegidas por várias camadas de proteção. Como é que poderia ser diferente com a sexualidade? Sendo que é o pecado mais destrutivo que existe, porque é um pecado que se comete contra o próprio corpo. O seu corpo tem um dono, o seu desejo tem um propósito, o seu prazer tem um lugar. E se o mundo tenta separar corpo e espírito, como se o sexo fosse só carne e o espiritual fica para depois, Paulo mais uma vez destrói esse argumento no versículo 13, dizendo o seguinte: o relacionamento que o Senhor tem conosco, versículo 13, inclui o quê? Pode passar. O relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o quê? O nosso corpo. O relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. E hoje temos a mesa do sacramento, a mesa da manifestação física do corpo de Cristo.
e do sangue de Cristo, este corpo com o qual nós temos comunhão. E é por isso que Deus te relembra que você tem um dono. E por que Deus se importa tanto com isso? E por que Deus mostra que impuros, adúlteros, lascivos não herdarão o reino de Deus? Para nos alertar. Não é para nos reprimir. Não é para cortar o nosso barato. Não é como se Deus fosse um tirano que queira tirar de nós aquilo que Ele mesmo deu. Senão Deus seria incongruente, senão Deus seria inconsistente, mas Deus não é assim. Não é que Deus queira cortar o nosso barato, mas é que Deus quer curar-nos da desordem. Porque as expressões sexuais que venderam para você, nada mais te darão do que um profundo vazio na alma. Você conhece alguém promíscuo? Você conhece alguém escravizado por este pecado? Essa pessoa parece livre para você? Não acredite em mentiras. Não acredite nas mentiras do diabo e do engano. Acredite nas verdades de Deus. Sabedoria de Deus para a tua vida. O problema não é ter desejos, é se deixar dominar por eles. A verdadeira liberdade é quando os teus desejos são satisfeitos por um prazer superior ao prazer sexual. E assim você cura o pecado. Mais uma vez, qual é a reivindicação do pecado sexual sobre nós? Na verdade, qual é a reivindicação da grande maioria dos pecados? É o prazer. O pecado tem poder sobre nós porque ele coloca suas garras do prazer aqui na nossa costa e ele nos domina. Porque ele exerce uma reivindicação sobre nós através do prazer. E o pecado é prazeroso. Mas como diz o salmista, o pecado é prazeroso até a fase 2. Na fase 2 ele já começa a amargar bem rápido. Deus, por outro lado, oferece banquetes, protegidos por cercas de aliança, para que possamos desfrutar em liberdade dos presentes que Ele nos dá. A sexualidade é um presente, o sexo é um presente. O sexo não é apenas para a reprodução. Isso é a doutrina sexual bíblica mais clássica que existe. Mas como tudo que é precioso é envolto em cercas, assim também é a sexualidade. Por quê? Se o homem entra numa espiral de degradação sexual, essa espiral ela desce bem rápido. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já ouviram falar de dog pill? Alguém já ouviu falar de dog pill? Saiu uma pesquisa do Instituto de Bem-Estar Sexual na Europa. E dizendo que o número de mulheres, assim numa amostragem bem ampla obviamente, na Europa, que tem se relacionado com cachorros, por isso o nome dog pill, se relacionado sexualmente com cachorros, tem aumentado exponencialmente de 10 em 10 anos. Ora, se o sexo não é espiritual, se o sexo é uma coisa simplesmente física, então um cachorro sabe fazer sexo melhor do que um homem. E aí as mulheres vão por esse caminho, porque na cabeça delas, elas foram enganadas ao pensar que o sexo é simplesmente algo carnal. Não é isso que as pessoas dizem? O sexo é simplesmente algo carnal. Se você sente vontade na sua carne, então durma com quem você quiser. Ora, então é melhor ir atrás de um cachorro que faz muito melhor que um homem. Esse é um engano. Então, por isso que eu disse, e obviamente o apóstolo Paulo, ele corrobora. Isso é um estudo, tá, irmãos? Isso é amplamente documentado aí. Vocês podem colocar no Google dog pill e chequem essa informação por vocês mesmos. Mas uma sociedade que se degrada a tal ponto, ela precisa de um contraponto. E esse contraponto são as restrições que a moralidade sexual cristã impõe. Porque você não vai conseguir viver uma vida plenamente formada sem que você organize a sua vida sexual. Esta é uma mensagem que serve para pessoas casadas e pessoas solteiras, homens e mulheres. Deus está dizendo para você nesta noite, e sabedoria de Deus para a tua vida: o seu corpo é para mim, diz o Senhor. A sua sexualidade é para mim, diz o Senhor. Eu me importo com você. E esse é o começo da plenitude da restauração. 2. Não apenas a distorção cultural da sexualidade revela o vazio da alma,
Mas 2, a redenção em Cristo reordena desejos desgovernados. Versículo 14 diz assim: portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? E aqui eu só quero fazer uma pontuação teológica bem clara. Quando Paulo fala de prostituição, ou algum apóstolo de Cristo, nas cartas doutrinárias do Novo Testamento, fala de prostituição, ele está falando de porneia. O termo grego porneia, ele diz respeito a todo tipo de interação sexual fora do matrimônio. Ou seja, para a Bíblia, prostituição não é somente ficar ali no ponto esperando os clientes, ou vender uma foto pelada no OnlyFans ou no Privacy. Não é somente isso que é prostituição para a Bíblia. Nos termos bíblicos, prostituição é porneia. Este termo grego que significa todo tipo de interação sexual fora do sagrado matrimônio. Ou seja, namorado que dorme com namorada está em prostituição, biblicamente falando. Todo tipo de outra interação sexual fora do contexto do sagrado matrimônio é prostituição. Perceba, ele diz: eu vou unir o corpo de Cristo a uma prostituta? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Não, né? Pelo amor de Deus. E vocês não sabem que se o homem une-se a uma prostituta, ele se torna um só corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Perceba. Paulo está falando de desejo. Mas Paulo não diz que é só desejo. O homem não é só um ser que deseja. O homem não é só carne e pura carne. O homem não é só matéria e pura matéria. Paulo está dizendo que o corpo é o templo da ressurreição. Portanto, diz ele, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Perceba, não é estranho Paulo falar da ressurreição ao mesmo tempo em que ele fala de sexualidade? Pastor, o que raios tem a ver ressurreição com sexualidade? Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Porque a redenção de Cristo não foi apenas para a alma. A redenção que Cristo deu, a salvação que Cristo deu, não foi apenas para a alma, foi também para o corpo. O corpo importa. Este corpo que você pode usar tanto para o pecado como para a justiça, um dia ele será ressuscitado eternamente, ou para a glória eterna ou para a desonra eterna. Então o corpo importa. Deus não nos criou no seu plano original para que ao morrer nós nos tornássemos almas desencarnadas para todo sempre. O plano original de Deus envolve o corpo. Logo, se você degrada o seu corpo, se você abusa do seu corpo, se você une o seu corpo como uma prostituta, isso importa para Deus, porque a redenção que Cristo proveu não foi apenas para a alma, foi também para o corpo. O corpo importa. E por isso, este corpo que Deus criou precisa ser santificado. Ele deve ser cada vez mais unido a Cristo e não a uma prostituta. Veja a linguagem gráfica que Paulo usa. E Paulo então pergunta, no versículo 15: vocês não sabem que o seu corpo é na realidade um membro de Cristo? Em outras palavras, sabe esse corpo que você tem? Olhe para ele agora. Olhe para o seu braço, olhe para as suas mãos, olhe para os seus pés. Olhe para você como uma alma que tem um corpo. Esse seu corpo, se você está em Cristo, ele é conectado a Cristo. Este corpo que Deus te deu, ele é parte da missão. Ele é parte da habitação do Espírito. E se ele e se o seu corpo, esse que você olhou, se este seu corpo, ele é um membro de Cristo, ele não pode ser um instrumento de prostituição. Veja a lógica do texto. Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? E engajar em um ato de prostituição, porneia?
Não há como haver uma vida plenamente formada, não há como haver uma vida plenamente liberta, não há como haver uma vida plenamente frutífera, se você não cuidar bem do seu corpo e usá-lo como um instrumento de justiça. Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? Paulo mesmo responde. É uma pergunta retórica tão ridícula que ele mesmo responde e diz assim: de maneira nenhuma. Sabe o que isso quer dizer na prática? Toda vez que alguém se envolve sexualmente fora do contexto da aliança, ele está profanando a Cristo. E esse é o pecado mais grave. Ele só perde para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo pecado para fora do corpo se comete, mas o pecado sexual é um pecado mais grave, porque ele é cometido contra o próprio corpo. Não abuse do seu corpo, não una-o com uma prostituta. Isso aqui é uma linguagem figurada para não envolva-se em atividades sexuais profanas, fora do contexto da aliança do casamento. É isto que Paulo está dizendo. Quantos entendem o que o texto bíblico diz? Digam amém. Aleluia. Que Deus fale conosco nessa noite. Porque, perceba, quando você se une a alguém sexualmente, você se funde a essa pessoa. É literalmente o que o texto diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Mentiram para vocês. A cultura mentiu para vocês. A sociologia mentiu para vocês. E é por isso que nós vivemos em uma cultura extremamente quebrada no espiritual, e que isso se mostra em todas essas distorções que nós vemos na sociedade hoje em dia. Não é só corpo com corpo, é alma com alma. Os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Versículo 17. A pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Então, ou o seu corpo expressa uma aliança com Deus, ou ele expressa uma idolatria com todos os seus inimigos. Ou o seu corpo expressa uma aliança com Deus, ou ele vai expressar a idolatria que você tem com todos os seus inimigos. Quais são os seus inimigos? O apóstolo Pedro chama eles de paixões destrutivas da alma. Cuidado com a sua alma, cuidado com as suas paixões, cuidado com os seus hábitos, cuidado com aquilo que você ama. Toda depravação sexual sempre acaba em sangue. Adultérios, famílias destruídas, divórcios, sangria financeira. Toda imoralidade sexual sempre acaba em sangue. Por isso Paulo diz: fujam da imoralidade, não negocie, não racionalize. Não existe neutralidade na entrega sexual. Mentiram mais uma vez para você com a besteira do sexo casual. Não existe sexo casual. Nós somos seres profundamente espirituais. Nós somos seres profundamente interligados por conexões espirituais. Não existe sexo casual. É por isso que cada vez que uma pessoa se entrega ao pecado sexual, mais ela se degrada. Mas ela se degrada. É amplamente divulgado, estudos inclusive, que a mulher, especialmente a mulher que é mais sensível nesse aspecto, quanto mais ela se envolve com parceiros sexuais, diminui a sensibilidade dela pela metade, a cada parceiro. Cuidado. O pecado, ele promete prazer, mas ele te entrega culpa. Ele promete satisfação, mas ele te entrega abandono. É isso que tem acontecido ao longo da história. E por último, não somente nós vimos a distorção cultural da sexualidade, que revela um vazio da alma, ou seja, todo mundo que se envolve em práticas sexuais distorcidas tem um vazio na alma. Qualquer prostíbulo dessa cidade, todo homem que está lá, ele está com um vazio na alma e ele está buscando preencher esse vazio. Todo cliente de bordel está buscando por Deus. Preste atenção nessa frase. Todo cliente de bordel, todo assinante de OnlyFans,
Todo o pessoal que consome pornografia, eles estão buscando por Deus. E só Deus, todo adultério, enfim, essas pessoas estão buscando por Deus. O vazio que elas estão buscando preencher nessas atividades é um vazio que só Deus pode preencher. Não somente então esse é um vazio, não somente a redenção em Cristo reordena os nossos desejos, porque fomos unidos a Cristo, ou seja, devemos honrá-lo com o nosso corpo, ou seja, só quem está unido a Cristo pode honrá-lo com o corpo, só quem tem o Espírito de Cristo pode viver livre dessas amarras, aleluia! E por último, a comunhão com Deus e com o corpo de Cristo nos cura da vergonha. Nos cura da vergonha. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. É assim que Jesus ordena a sua sexualidade, unindo você ao corpo dele. Unindo o seu corpo ao corpo dele. É assim que Jesus te cura. Quando você é enxertado em Cristo, você tem a capacidade de honrar a Deus com o seu corpo. Por quê? Porque vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Não foi de graça. Nos é oferecido pela graça. E inclusive, este é o memorial que celebramos hoje. Nos é oferecido pela graça, mas não foi de graça. Fomos comprados por preço. Você não caminha sozinho. Você não anda sozinho, não deve andar sozinho, porque o corpo que Deus redime, este corpo que Deus redimiu, você que é cristão e que tem um corpo e que deve honrar a Deus com o seu corpo, este corpo que Deus redimiu, ele também integra, ele também coloca, ele também enxerta, aonde? No corpo dele. Paulo diz: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Extraordinário. Qual é o corpo aqui? É o nosso corpo. O nosso corpo foi unido com o corpo de Cristo. O nosso corpo se tornou o templo do Espírito Santo, que habita em nós e foi nos dado por Deus. O nosso corpo individual foi enxertado no corpo coletivo, no corpo místico de Cristo. Eu não vou dessacralizar este corpo, eu não vou profanar este corpo, eu não vou sujar este corpo. Vocês não pertencem a si mesmos, ou seja, se você não pertence a si mesmo, quem te deu o direito de você fazer o que você quiser com o seu corpo? Se você não pertence a si mesmo, mas Cristo diz que a tua relação envolve o seu corpo com Ele, você deve honrar a Deus com o seu corpo, é o que diz o versículo aqui. Então quem te disse que você pode viver como uma ilha sexual? Quem te disse que você tem o direito de fazer o que você quiser com este corpo que Ele te deu? Quem te disse que você pode viver como uma ilha emocional? Quem te disse que você pode viver como uma ilha espiritual? O corpo que foi comprado por preço de sangue agora pertence a Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu corpo pertence a Cristo. E se você está lutando, se você está tendo dificuldades, como é que você vai vencer? Com pureza? Sim. Com domínio próprio? Sim. Mas também com comunhão, confissão, não andar só, pedir ajuda, confessar a Deus para ser perdoado, confessar ao outro para ser curado. Comunhão, intimidade saudável. Veja o que diz o versículo 3 do Salmo 32. Enquanto eu me calei, os meus ossos definhavam. Está aqui? Enquanto eu me calei, os meus ossos definhavam. Quantos de vocês aqui, talvez muitas pessoas, talvez poucas pessoas, eu não sei, Deus sabe, talvez você esteja definhando por dentro, aprisionado por este pecado.
que é um pecado mais grave do que os outros, não se entrega a essa espiral de destruição. Não se entrega a essa espiral de vergonha. Não se entrega a essa espiral de culpa. Não se cale, porque enquanto você se calar, os seus ossos vão definhar. Tem gente aqui que está definhando por dentro. Tem gente aqui que está passando por dificuldades nessa área. Saiba que você não será curado fora de ser enxertado neste corpo. Quando você se isola, preste atenção, não se isole. Quando você se isola por causa do pecado, você fortalece a voz da culpa. Quando você se cala por causa do pecado, você fortalece a voz do diabo, que é o acusador. Tudo que o diabo quer é acusar você com as suas práticas sexuais pecaminosas. Mas em Cristo existe a libertação. E em Cristo existe o cala-boca do diabo. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando você confessa, o ciclo do pecado se quebra. A cura de Cristo se manifesta. Você se conecta aos irmãos, porque você foi enxertado no corpo de Cristo, com vários outros irmãos, com discipuladores, com comunidade. Você é restaurado de dentro para fora. Em outras palavras, não é só dizer não ao pecado, é dizer sim à comunhão. Você foi comprado, você foi integrado. Você foi chamado para viver num corpo que vive vestido de honra. Jesus te salvou para restaurar a sua pureza. Não importa o pecado sexual que você tenha cometido. Jesus é poderoso para te purificar. Purificar o seu coração e purificar a sua mente. Estabelecer novos padrões na sua vida. E eu conheço várias pessoas que já viveram uma vida desviada na área sexual e que hoje desfrutam da liberdade, da pureza proporcionada por Cristo. É possível glorificar a Deus com o seu corpo. E se você não glorifica a Deus com o seu corpo na área sexual, saiba que não há como você viver uma vida plenamente formada. Sabedoria de Deus para a tua vida. Glorifique a Deus com o seu corpo e com o corpo de Cristo ao seu redor. Glorifique a Deus com o seu corpo e com o corpo de Cristo ao seu redor. Sabe qual é o nome disso? Plenitude. É a vida plenamente formada. Agora, como é que Cristo pode nos ajudar nisso? Como é que Cristo pode nos dar esse caminho, pastor? Como é que Cristo pode me ajudar a me libertar desta prisão? Queridos, olha o sacrifício de Jesus. Jesus foi excluído da intimidade do Pai, para que as nossas intimidades, inclusive a intimidade sexual, fosse restaurada. Jesus foi excluído da intimidade do Pai, para que as nossas intimidades, inclusive a intimidade sexual, fossem restauradas. Se hoje você pode viver uma vida plenamente satisfeita na área sexual, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, foi porque Jesus foi privado da sua intimidade espiritual com Deus. Na cruz, Jesus experimentou vergonha. Na cruz, Jesus experimentou a nudez. Ele morreu nu, sem nenhuma roupa. Na cruz, Jesus experimentou abandono e sede. Não somente física, mas espiritual e existencial. Jesus teve sede, para que a nossa sede de relacionamento e a nossa sede de pertencimento, prazer e conexão não nos destruísse. Jesus morreu como um criminoso, preso de custódia, na custódia do Império Romano, para que eu e você pudéssemos ser livres em todas as áreas, inclusive na área sexual. Não acredite nas mentiras da cultura, não acredite nas mentiras da sexualidade, não acredite nas mentiras das ciências humanas a respeito daquilo que a Bíblia deixa claro. Jesus foi tratado como um imoral, para que eu e você fôssemos vestidos com dignidade. Não existe nada mais perfeito na nossa experiência religiosa do que andarmos livres de paixões e de vícios. Só que só anda livre de paixões e de vícios aqueles que estão escravos de Cristo, aqueles que são servos de Cristo, aqueles que se submetem de corpo e de alma, na vida e na morte, como diz o catecismo, né? A Ele.
Não existe nada melhor do que ter a mente limpa. Não existe nada melhor do que andar de cabeça erguida. Não existe nada melhor do que abraçar um irmão ou uma irmã e ter a mente limpa em relação ao próximo e em relação a nós mesmos. Isso é verdadeira liberdade. Por outro lado, não existe nada pior, eu conheço vários casos assim, do que você ser o tempo todo escravizado pelas suas paixões. Eu conheço. Eu tenho exemplos até na minha própria família, de pessoas que foram quase destruídas por causa do pecado sexual. Destruídas mesmo, de morrerem, de terem a sua existência acabada. Quantos casos nós vemos de ciúmes inflamados por causa de uma traição? Quantos casos vemos de filhos bastardos? Quantos casos vemos de crimes sexuais? Todo outro pecado que é cometido para fora do corpo é cometido, mas o pecado sexual é o mais grave de todos, pois é cometido contra o próprio corpo. Portanto, vocês foram comprados com um preço. Honrem, portanto, a Deus com o seu corpo. Aleluia. Aleluia. Para refletir e praticar. Em primeiro lugar, o seu corpo tem dono. Diga para a pessoa que está do seu lado mais uma vez: o seu corpo tem dono. Amém. O seu desejo tem um propósito. O seu prazer tem um lugar. O seu desejo é para mostrar. Aqui eu vou até extrapolar o meu tempo aqui, mas não tem problema. O John Piper já falou que o prazer sexual, o prazer do clímax sexual, o orgasmos, né? Eu acho que tem só maiores, né, de 12 anos aqui. Mas o John Piper, ele faz uma analogia muito interessante a respeito do prazer sexual. Ele diz assim: o prazer sexual, ele aponta para a visão beatífica. Sabe o que é a visão beatífica? Nós seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. No dia em que Cristo for revelado a nós, a nossa alma, ela vai experimentar um prazer inenarrável, que não é um prazer físico e nem um prazer sexual, mas é um prazer espiritual na nossa alma. Toda vez que nós temos o desfrute dentro do casamento do prazer sexual, nós estamos tendo um vislumbre bem pequeno de quando a nossa alma será plenamente satisfeita. E nada neste mundo pode satisfazer. Você pode fazer sexo quantas vezes você quiser, a sua alma nunca será plenamente satisfeita. E é por isso que as pessoas se degradam, porque como elas não encontram satisfação para a alma naquilo que elas achavam que ia dar satisfação para elas, que é o sexo, elas vão se degradando mais e mais e mais. E aí tem o dog pill, né, que eu expliquei para vocês ainda agora. O dog pill é isso. É a pessoa achando que vai ter satisfação para a alma, e buscando, mas nenhum prazer nesta vida vai satisfazer plenamente você. Em outras palavras, como diz Douglas Wilson, o seu prazer sexual tem um limite, e não tente ultrapassá-lo, porque você nunca vai acabar bem, se você tentar ultrapassar esse prazer que você tem. Quantos entendem? Digam amém. Amém? Beleza, então o seu corpo tem dono, o seu desejo tem um propósito de lembrar você que a maior satisfação e o maior prazer da vida é a comunhão com Cristo. Você pode ter prazeres no seu tempo devocional, na sua leitura bíblica, na sua vida de oração, que você nunca vai ter em nenhuma relação sexual. Muito embora a relação sexual seja um presente de Deus aos homens. E o seu prazer tem um lugar. Que lugar é esse, irmãos? O casamento. Mais uma vez, e aqui eu não estou querendo... Eu não sei se tem gente aqui em união estável, não sei. Não estou querendo antagonizar com você. Mas não é na união estável. Não é no namoro. Você está se degradando. Com todo o amor que eu tenho por você, o lugar para a atividade sexual é o casamento. 2. Em Cristo, você não é um escravo, você é um templo. Você não é escravo das suas paixões, você é um templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, você glorifica a Deus com o corpo, com o seu corpo. Você glorifica a Deus com o seu corpo e com o corpo de Cristo ao seu redor. Inclusive, se você está tendo problemas nessa área, você só vai ter a libertação plena quando você também se envolver com a igreja local, com o corpo local. Então você glorifica a Deus com o corpo e com o corpo de Cristo ao seu redor. Pare de lutar sozinho. Rejeite a vergonha do pecado. Conecte-se com irmãos. Conecte-se com a sua célula. Conecte-se com o seu GC. Peça ajuda para o seu líder. Peça ajuda para mim ou para outra liderança pastoral aqui na igreja.
Discipule e seja discipulado. Sirva, não viva como uma ilha. Enquanto você encobrir a sua transgressão, você jamais prosperará. Quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Agora, deixa eu abençoar você, levante sua mão. Com os corações crentes, recebam a bênção de Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar, de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria, ao único Deus sábio, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém, amém e amém.